Bolsonaro pode ser preso em novembro e defesa se prepara para o pior cenário, porque eles estão querendo a todo momento tá colocando o Bolsonaro em prisão em regime fechado, já que o medo deles, na verdade, é que ele não competa com o Lula na próxima eleição. Por conta disso aqui, ó, Bolsonaro surpreende e derrotaria Lula no segundo turno, diz a nova pesquisa. E essa pesquisa foi compartilhada até pelo Jason Miller, que é o assessor ali do Trump. Vamos estar falando sobre essa e outras notícias, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Os links das matérias estão na descrição. Existe um esforço muito grande do Lula, da esquerda, para poder tentar igualar as coisas. Não, o Lula foi preso, o Bolsonaro tem que ser preso também. Claro, existe uma diferença gritante entre ambos. A primeira é a forma como ambos foram julgados. Vocês sabem que o julgamento do Lula demorou 8 anos. O Lula foi julgado em todas as instâncias, primeira instância, segunda instância, terceira instância e no STF. Então, com exceção ali, né, ele foi condenado em todas as instâncias. Todos os juízes que pegaram o caso do Lula condenaram o Lula. Quando chegou no Bolsonaro, não, é uma tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito, essas coisas todas. Vamos jogar logo para a última instância, o que por si só isso aí já é um absurdo. Tem um absurdo que o Alexandre de Moraes, que é um dos grandes interessados, talvez o mais interessado na condenação de Bolsonaro, justamente por ter as críticas de Bolsonaro ser direcionadas para ele não deveria nem estar ali, não deveria estar nem votando, mas colocar ele como relator do processo. Outro absurdo, fora as outras coisas que o voto do Fux já fez questão de colocar tudo em pauta para mostrar como o STF não tem nem a competência para poder estar julgando isso. No caso, competência de ser a vara mais adequada para estar julgando esse caso do Bolsonaro. Mas enfim, eles têm muito medo disso, né, Mal? Que a defesa desse presidente já admite essa possibilidade ali. Porque, claro, quem está fazendo isso é o STF, né? No início de novembro, a execução de sua pena, o que levaria o ex-mandatário à prisão em regime fechado. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim no jornal O Globo, porque tem essa problemática de que eles não estão satisfeitos. Você veja que de agosto para cá tem sido coisas totalmente aleatórias. Teve aquela manifestação pró-Bolsonaro no dia 3, quando foi no dia 4, já encerraram ele com prisão domiciliar. Tempos antes foi a questão da tornozeleira, aí teve esse julgamento, que foi um julgamento totalmente midiático, político, só para poder dar uma margem ali para as coisas que eles estavam falando, e toda aquela palhaçada toda. Agora eles estão querendo colocar o Bolsonaro na prisão por conta do que as investigações sobre o ato democrático, dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, esquema de falsificação de cartão de vacina, caso de joias sauditas, que também motivaram apurações paralelas da Polícia Federal. Uma leseira, né? Vamos falar a verdade, porque eles querem condenar Bolsonaro de toda forma possível para poder igualar eles dois. O Lula foi preso, o Bolsonaro vai ser preso também em regime fechado para poder aprender. Porém, existe também essa questão de que o Bolsonaro está muito mais debilitado e já tinha sido falado que ele poderia cumprir parte da sua pena em prisão domiciliar justamente por apresentar condições semelhantes às de Collor. O Fernando Collor de Mello foi preso recentemente, alguns anos atrás, e ele foi preso em regime domiciliar porque ele não estava bem de saúde. A questão do Bolsonaro é ainda pior. O Bolsonaro está muito pior de saúde como o Collor esteve. Só que eles querem jogar Bolsonaro na prisão de todo jeito. Se Bolsonaro for para a prisão, e Deus o proteja, mas ele morrer lá, porque a situação do Bolsonaro já não é boa. Provavelmente ele já deve estar sofrendo de depressão, alguma coisa desse tipo. Imagine se Bolsonaro morrer na prisão, que Deus o guarde. Olha o monstro que esse pessoal está criando para si próprio. Mas, enfim, Deus ajude que isso aí não aconteça. Mas o medo deles é esse aqui, ó. Na pesquisa, ó, no hipotético segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro iria ter 41% a 34%, segundo pesquisa do IBESP obtido pela coluna. Em relação ao levantamento anterior de setembro, a diferença de valor do Bolsonaro aumentou. Não porque ele tenha crescido, mas porque Lula caiu mais. O presidente passou de 40%
14,2 para 34, enquanto Bolsonaro manteve-se praticamente estável. Já a parcela dos que dizem nenhum desse cenário subiu de 14% para 18%. Aí o cenário projetado, no entanto, é altamente improvável, Jair Bolsonaro está inelegível até pelo menos 2030, e aquele negócio todo, que claro, isso aqui pode ser totalmente tá revertido, né, por conta da anistia, que vai ser votada essa semana, né? Vamos ficar na expectativa para poder ver a votação dessa anistia, que vai sair essa semana. E o que está sendo falado, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, é que esse cenário pode estar tomando um rumo totalmente diferente, em que a anistia sim vai estar saindo. Eu vou colocar o vídeo aqui para poder você dar uma olhada, que provavelmente vai sair. A gente espera que seja ampla, geral e restrita, não só para o Bolsonaro, mas para o pessoal do 8 de janeiro. E aqui o Jason Miller postou esse mesmo resultado de pesquisa aqui, ó. Nova pesquisa mostra que o presidente Jair Bolsonaro lidera por 7 pontos. Segundo a pesquisa dessa semana, mostra uma grande vantagem para Bolsonaro. Deve ficar claro para todos que o STF oficial e o Alexandre de Moraes continuam sua caça às bruxas. Free Bolsonaro, né? Bolsonaro livre. Perceba que existe também ainda todo esse negócio em cima do STF, do Alexandre de Moraes, porque eles estão vendo, o que tem a ver, isso aqui mostra muito, tá? Diz muito. O que tem a ver o STF, Alexandre de Moraes, com eleições, o que tem a ver? Porque eles sabem que esse negócio está sendo feito de forma, é um show, um show político, na verdade, não é um julgamento, é um julgamento midiático, um julgamento totalmente político para poder estar favorecendo narrativas em favor ao Lula, para ver se dá uma fortalecida ali, ó, agora que o Lula tá no auge, está conversando com o Trump, então vamos lá juntar com a base, os governistas não podem estar saindo, a preocupação ainda do Lula muito grande, uma de tantas preocupações que ele tem, é que a base do governo seja corroída com a saída do União Brasil e do PP, que devem estar saindo brevemente, né? Já votaram contra o Lula naquela MP 1303, e mostra que a coisa não tá boa pro Lula, mas eles querem estar fortalecendo essa narrativa. Mas as coisas não conseguem tá sendo fingidas por muito tempo. Por mais que a Quaest, né, que é juntinho com o Lula, mostra pesquisas e mais pesquisas para dizer que o Lula está muito bem, as pesquisas verídicas mostram que, na verdade, apesar da situação atual, o Bolsonaro só cresce. E uma disso, mesmo que seja em detrimento da queda do Lula, mas ele está crescendo em relevância, porque eles colocam ali, mesmo que menosprezando, né? Não, o Bolsonaro não subiu, foi o Lula que caiu. Mas, cara, a partir do momento que o Lula cai, o Bolsonaro sobe. Ele pode, isso aqui só mostra que eles estão querendo focar que o apoio de Bolsonaro ele não cresceu, mas na verdade foi o apoio ao Lula que caiu. E isso faz grande diferença quando a gente está falando numa eventual pesquisa de segundo turno. E esse é o medo deles. Uma outra coisa também que saiu, falado assim recentemente, aqui, ó. Quem é o ministro que vai estar no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral, em 2026? É o Cássio Nunes, ele vai ser o presidente do TSE. Durante as eleições gerais de 2026, que terão no primeiro turno em 4 de outubro, o atual vice-presidente presidente da corte, ele assumirá o comando do tribunal em 4 de junho no próximo ano, substituindo a ministra Carmen Lúcia, que ocupa o cargo desde agosto de 2024. O ministro André Mendonça será o vice da data do pleito. As informações são do Metrópolis, ou seja, 2 indicados do Bolsonaro ali para poder estar presidindo o TSE. Então as coisas estão se movimentando para favorecer ainda mais o Bolsonaro, né? Porque vocês sabem que no TSE que teve aquele gabinete paralelo do Alexandre de Moraes para poder perseguir o pessoal de direita. E claro, se houvesse alguém do Bolsonaro ali, é óbvio que um tipo de gabinete paralelo daquele ali jamais teria acontecido. Óbvio que jamais teria acontecido. Então existe todo esse problema de que o Bolsonaro pode ser preso, existe uma possibilidade, mas que na verdade o medo desse pessoal é de correr logo com isso, porque a anistia saindo, que como eu disse vai ser votada essa semana, a coisa muda totalmente de figura e o Bolsonaro estando
pronto para disputar uma possível eleição em 2026, é claro que o Bolsonaro vai ganhar, e esse é o medo da esquerda, porque eles não querem que Bolsonaro sequer esteja solto, que dirá disputando as eleições. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas isso tudo vai ser decidido depois dessa votação da anistia. Saiu a anistia, aí a coisa muda totalmente de figura. Vamos ver que isso tudo ainda é uma incógnita, o texto é uma incógnita, a gente não sabe, mas a coisa está movimentando para realmente ser favorável não só ao Bolsonaro, mas ao pessoal do 8 de janeiro. Vamos torcer para que isso aconteça.